obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. A cidade do Rio de Janeiro e também essa casa tem discutido muito nos últimos meses as relações entre o financiamento de campanha do prefeito Eduardo Paes e as empreiteiras escolhidas para tocar as obras na cidade. Temos até uma CPI instalada, a CPI das Olimpíadas. Mas, infelizmente, é uma CPI para investigar o governo do PMDB com 4 dos seus 5 membros do PMDB. Uma expectativa muito baixa, tanto minha quanto de qualquer pessoa que eu converse, de que essa CPI vai realmente levar às últimas consequências às investigações. Mas, como eu disse desde o primeiro momento, quando assinei o pedido de instalação para a CPI, quero colaborar o máximo possível para que essa CPI realmente investigue e não termine numa pizza. Então eu queria apresentar agora para a população do Rio de Janeiro e para os meus colegas vereadores e vereadoras um levantamento feito pela assessoria do meu mandato, onde foram identificados 11 contratos da Prefeitura do Rio de Janeiro com empreiteiros e construtoras, nas quais ocorreu a realização de despesas e pagamentos sem o prévio empenho exigido pela lei. Entre as beneficiárias estão as grandes financiadoras das campanhas eleitorais do prefeito ou do seu partido. No contrato de construção do Parque Olímpico, por exemplo, a concessionária Rio Mais, que compreende Odebrecht, Andrade Gutierre e Carvalho Hosken, recebeu 69 milhões de reais, além do valor empenhado. O artigo 60 da Lei 4.320, de 1964, que define as normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, estabelece que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Além disso, pareceres prévios do Tribunal de Contas do município apontam que essa conduta ilegal e irregular não é novidade na Prefeitura e que sua continuidade faz com que existam diversas dívidas e despesas ocultas, tendo como consequência a impossibilidade de controle ou fiscalização dos gastos públicos. O nosso mandato vai encaminhar esse levantamento ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério Público Estadual, vamos encaminhar o ofício à CPI das Olimpíadas e também vamos encaminhar esses dados à imprensa, para que as autoridades responsáveis pela fiscalização e pelo controle, para que os vereadores, membros da CPI e a sociedade em geral tomem conhecimento dessa ilegalidade praticada pelo prefeito Eduardo Paes. São as pedaladas do Eduardo Paes. Vou citar os contratos. Fonte Sistema Fincom, data de referência 31 de março de 2016. Empresa Construtora OAS Limitada. Número do contrato 2012/151. Obra de execução de reservatórios profundos e intervenções na calha do Rio Trapicheiros. Valor empenhado, 206 milhões. Valor pago, 211 milhões. Construtora Norberto Odebrecht. Contrato número 2010-102.
implantação da Transoeste, Grota Funda, corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Santa Cruz, lote 2, valor empenhado, pouco mais de 678 milhões de reais. Valor pago, mais de 712 milhões de reais. Construtora Norberto Odebrecht S.A. Contrato 2010/101. Implantação do Transoeste, Grota Funda, corredor exclusivo do BRT entre a Barra da Tijuca e Santa Cruz, lote 1. Valor empenhado, pouco mais de 70 milhões de reais. Valor pago, mais de 71 milhões de reais. Construtora Andrade Gutierrez. Número do contrato 2010/47. Obras de urbanização e infraestrutura nas comunidades Pedreira, Nova Jerusalém, Parque Nova Cidade Acari, Estrada de Botafogo. Valor empenhado, pouco mais de 74 milhões de reais. Valor pago, pouco mais de 76 milhões de reais. Construtora Zadar Limitada. Tem 3 contratos. 2011, 60.070, 2011, 60.130, 2011, 61.070. E me desculpe, tem um 4º contrato também. 2012/635. Primeiro contrato, implantação da Vila Olímpica da Estrada do Rio Jequiá, escola padrão situada na Estrada do Rio Jequiá, na Ilha do Governador. Valor empenhado, pouco mais de 6 milhões de reais. Valor pago, mais de 8 milhões de reais. Segundo contrato da Zadar Limitada. Construtora Zadar Limitada. Obras de construção de escola padrão e urbanização e recuperação das quadras existentes na rua Tibagi, número 316. Valor empenhado, quase 9 milhões de reais. Valor pago, mais de 10 milhões e 300 mil reais. Terceiro contrato da construtora Zadar. Implantação da Vila Olímpica da Estrada do Rio Jequiá. Retorno de transferência. Valor empenhado, pouco mais de 1,5 milhão de reais. Valor gasto, mais de 2 milhões e 600 mil reais. Último contrato da Zadar, obra de reforma com adequação na Escola Municipal Juan Antônio Samaranque, na rua Marcel Prost, em Santa Cruz. Valor empenhado, pouco mais de 6 milhões de reais. Valor gasto, pouco mais de 6 milhões e 400 mil reais. E por último, o consórcio Transcarioca, contrato número 2011/117. Construção da BRT Transcarioca. Valor empenhado, 780 milhões 794 mil. Valor gasto, 794 milhões e 30 mil. Vereador. E os quebrados. Apenas queria concluir dizendo que todos nós sabemos que quando os deputados federais do PMDB foram votar a favor do impeachment da presidente Dilma em função de pedaladas fiscais, que eles não estavam preocupados com a corrupção. Muito pelo contrário, estavam preocupados em criar condições políticas para um golpe de força, para um golpe parlamentar, que pudesse afastar a presidente Dilma e colocar o PMDB no comando do país. Era sabido de todos que governadores e prefeitos do PMDB promovem pedaladas ainda mais graves do que as pedaladas supostamente cometidas pela presidente Dilma Rousseff. Se o PMDB do Rio de Janeiro tiver o mínimo de coerência, se realmente tiver o mínimo, só um pouquinho, uma sombra
de interesse em combater a corrupção e manter a coerência, o PMDB do Rio de Janeiro tem que afastar o prefeito Eduardo Paes. Tem aqui 11 contratos em que o prefeito Eduardo Paes desrespeitou a lei 4.320 de 1964 e gastou mais do que empenhou, desrespeitando a lei, impedindo a fiscalização, desrespeitando o compromisso com a transparência do serviço público. Repetindo, estou encaminhando esses dados ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério Público Estadual, à CPI das Olimpíadas e à imprensa, para que a sociedade carioca tenha conhecimento de que o prefeito Eduardo Paes comete crimes na gestão do orçamento do município. E que se agora os crimes orçamentários são motivos de impeachment, o que é que os vereadores do PMDB estão esperando para afastar o prefeito Eduardo Paes?